Bom dia a todos, que esta seja mais uma manhã de tranquilidade, de harmonia para as nossas reflexões, né? Estamos aqui mais uma vez para buscarmos a meditação, a reflexão, acompanhada pela obra O Autodescobrimento, uma busca interior, da série da Psicologia Transpessoal de Joana de Ângeles, que nos ajuda na avaliação do nosso sentimento, do nosso comportamento, melhorando aí a nossa oportunidade existencial e também melhorando a nossa relação com o nosso semelhante e também conosco mesmo, né? Então, dando sequência a esse trabalho da Joana, nós estávamos conversando sobre a reciclagem do subconsciente. Lembrando, anteriormente, que o subconsciente é então aquele depósito, aquele arquivo que nós provavelmente não nos lembramos no dia a dia, mas que nos influencia diretamente, porque são lembranças recentes que nós podemos inclusive acessar quando em contato com algum fato que aconteceu conosco, nós rememoramos, revivemos outra vez as experiências e sentimos inclusive as dificuldades e até as alegrias que já experimentamos. Mas o subconsciente, assim como toda casa, todo lugar, também tem seus arquivos, né? E geralmente a gente, por uma inaptidão ainda em lidar com a vida, lidar com as experiências da existência, nós temos o hábito de irmos guardando as coisas sem resolvê-las. Então, toda experiência para nós, ela vai sendo colocada forçosamente no nosso subconsciente, resolvida ou não. E aquelas que não foram resolvidas, que deixaram sequelas, que deixaram dificuldades na nossa relação, elas influenciam-nos diretamente em todos os momentos da nossa vida, né? O fato da gente não se reconciliar com uma pessoa, de guardarmos uma mágoa, guardarmos um ressentimento, de não superarmos uma perda ou qualquer outra experiência incomum ou comum, ela vai nos influenciar no nosso dia a dia, sendo exportadora de um gosto amargo na nossa experiência comum, né? E como nós temos o hábito de não ir resolvendo as coisas, não ir trabalhando os sentimentos e os pensamentos, geralmente nós acabamos sendo vitimados pelo efeito que eles produzem em nós, na nossa natureza, né? Se a gente guardar uma mágoa de alguém e dizer, bom, eu vou esquecer essa pessoa, não quero vê-la nunca mais, não quero ter nenhum contato com ela, não quero saber mais dela, a gente aparentemente apaga da memória objetiva e vai vivendo. Não significa que essa experiência ruim, amarga e triste não nos influencie. Nas nossas vivências, ela vai aos poucos tirando a nossa alegria, tirando a nossa espontaneidade, tirando o nosso sono, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não sei porque eu não consigo dormir. E alguém ainda toma remédio, ainda fala, eu tomo remédio, as coisas não adiantam. Eu sou difícil de dormir, acho que é a minha natureza, acho que é o meu organismo. Não é porque a medicina e a ciência diz que o corpo, no momento que ele está cansado, naturalmente ele é induzido ao sono e dorme. Se a gente não dorme, tem alguma coisa errada, ou fisicamente, ou alguma coisa não está bem, mas geralmente é emocionalmente. As nossas emoções controvertidas e atrapalhadas em nosso interior, elas fazem um barulho ensurdecedor e provocam frições emocionais na nossa natureza que impede a gente de relaxar, de dormir. Qualquer experiência mal sucedida que nós não tenhamos administrado racionalmente, emocionalmente, ela vai nos influenciar durante toda a vida, lembrando-nos dela ou não. Mas geralmente o que está no subconsciente a gente pode lembrar, porque quando a gente encontra a pessoa com quem nós tivemos um problema, tudo vem à tona. A gente lembra como se tivesse acontecido naquele dia, ontem, anteontem. A gente lembra de detalhes, né? Lembra de coisas assim, fala, né? E tem gente que nunca esquece, tem gente que nem para o subconsciente não vai. A pessoa, ela repete cotidianamente aquela amargura que ela teve, aquela experiência ruim, né? E fala para um, fala para o outro, objetivando despertar a piedade alheia para a sua causa. Mas com razão ou não, a piedade dos outros não vai mudar nada em nosso sentimento. Mesmo que as pessoas compreendam a gente, tenham piedade e digam que a gente foi vítima mesmo, que as coisas não foram boas, isso não vai mudar em nada a nossa aflição, a nossa amargura e a nossa experiência conosco mesmo. Porque é o nosso sentimento que vai nos fazer bem ou vai nos fazer mal.
É o que nós guardamos no coração que vai nos ajudar a crescer ou vai nos paralisar a caminhada. As pessoas que costumam ter hábitos, né, de serem duras, serem grosseiras, e dizem assim, nós já falamos isso, mas é interessante porque cabe aqui no tema, a pessoa, as pessoas têm que me aceitar como eu sou. Os outros aceitam. Quem não nos aceita como somos? Somos nós. A nossa consciência não nos ajuda nesse sentido, porque ela não vai nos aceitar dessa maneira, porque ela vai querer colocar-nos no caminho da tranquilidade, da harmonia, do bem-estar. E ela vai ficar, então, trazendo-nos intranquilidades e dificuldades, experimentando isso até que a gente resolva dar uma solução para aquela dificuldade, para aquele problema. Então é importante que nós prestemos atenção na vida, em cada detalhe, em cada minúcia, em cada relacionamento, e aos poucos irmos amadurecendo o nosso sentimento para não dependermos de nada que vem do outro para a gente ficar bem. Porque enquanto dependermos do que acontece em volta, das pessoas, das coisas, para a gente ficar bem ou fazer alguma coisa, nós não iremos crescer, iremos manter-nos aflitos, né? O fato de tudo e todos concordarem conosco não quer dizer que nós vamos ficar bem. Isso não é garantia de estar bem, né? Pode ser confortável, é lógico. Se eu tiver à minha volta todas as pessoas falando amém para mim, jogando os tapetes para que eu passe sobre eles, me aplaudindo, dizendo que eu estou certo, isso não vai mudar nada. Não vai mudar nada na minha realidade. Não vai acrescentar coisa alguma. Porque isso tudo pode ser muito confortável e pode até entreter o meu orgulho, o meu egoísmo, minha vaidade. Mas não vai me acrescentar coisa nenhuma. Vai me acrescentar sim uma coisa, um vício. Um vício constante de querer ser bajulado, de querer ser atendido, de querer ser a concordância das pessoas, mas isso não vai me dar tranquilidade, não vai me dar paz. Porque o único que pode me dar isso é o meu próprio mundo interior, o meu próprio sentimento. Então a Joana diz que é imperioso que periodicamente nós tomemos uma atitude enérgica para com os depósitos do subconsciente, se a gente quiser ter a autorrealização. Ontem mesmo atendi uma pessoa que disse que as coisas não dão certo para ela. Foi uma pessoa de longe, né, que disse assim, não, as coisas para mim não dão certo. Tudo que eu faço dá errado, as coisas, eu começo bem e as pessoas de repente, as pessoas invocam comigo, o negócio vira do avesso e não dá certo. Aí ela quis saber assim, o que será que está acontecendo? Eu tenho algum obsessor? Falei, tem. E como tem? Quem é? Mas ele é poderoso? Ele é poderoso. Terrível, né? E onde ele está? Falei, dentro de você. Mas como assim? Falei, é você mesma. Mas como assim? Mas eu não quero essas coisas para mim. Falei, quer sim. Sabe quando a gente quer uma coisa pra gente mesmo? Quando a gente continua mantendo os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias autoderrotistas, as ideias de achar que a gente é vítima, que a nossa vida é uma porcaria, que a gente, sendo pessimista, sendo completamente desajustado em relação às nossas emoções, nós estamos sendo vitimados por auto-obsessões. É óbvio que irradiando isso, ninguém vai querer conviver comigo. Se eu estou num trabalho irradiando negatividades à minha volta, o que vai acontecer com quem me observa? As pessoas vão querer se ver livre de mim. Deus me livre, quer dizer, essa pessoa, né, por melhor que você faça o seu trabalho. Vai falar, mas eu faço tudo direitinho, eu sou competente, não há dúvida disso. Eu sou esmerado, eu costumo fazer até aquilo que não é o meu dever. Ótimo, que bom. Aliado a isso, você tem também que ajustar o sentimento, procurar o seletor do sentimento e ajustar na estação devida, da tranquilidade, da harmonia, do perdão, do auto-perdão, senão você não vai conseguir. O benfeitor está me dizendo que você reclama da vida, todo dia você levanta mal-humorada, levanta azeda, mordendo todo mundo, até a sombra que está do seu lado, dizendo que o seu dia, droga que eu tenho que levantar de novo, que droga de vida, que porcaria. Pois é isso aí. É o que você está irradiando. Se você tem um péssimo conceito a seu respeito, todo mundo também vai ter. Porque as pessoas fazem leitura de nós. Elas leem o que está dentro de nós. Mas eu não tenho um conceito ruim da minha vida, as pessoas não gostam de mim. Bom, aí é outro problema. Então elas estão fazendo leitura de alma, não estão lendo não estão sentindo o que você está irradiando. Porque a gente pode trazer problemáticas de outras vidas
que incomodem as pessoas, inclusive aqueles com quem nós já tivemos problemas, estamos convivendo de novo. Aí é outra coisa, mas mesmo assim, o conceito da vida não pode ser ruim. Eu não posso ter uma visão pessimista da minha vida se eu quiser corrigir essas distonias, né? Por pior que seja a visão que um médico tenha da doença do paciente, ele vai insistir no tratamento. Ele vai insistir. Porque pode acontecer fatores que extrapolem ao conhecimento da própria medicina ou extrapolem as próprias situações e a pessoa mesmo se cure. A pessoa mesmo resolva a problemática emocional dela e ajude a ciência queimando o seu karma, resolvendo a sua dificuldade e se curando, né? Então o problema sempre está em nós, nunca é nos outros, nunca é na vida. Por mais que eu seja assediado, por mais que as pessoas queiram me fazer alguma coisa, né? Lidar com tudo isso com tranquilidade é um problema meu. Então a Joana diz aqui que a gente precisa reciclar o subconsciente, precisa tirar essas negatividades dos depósitos íntimos, se a gente não quiser ser vitimado por elas, não é? Dizer que a vida não presta, que nada dá certo, por que as pessoas não me reconhecem. Tem alguma coisa errada com os nossos sentimentos, principalmente em relação à própria vida, né? Em relação aos outros, em relação a tudo que a gente precisa rever para mudar esse contexto, né? Para mudar. E geralmente a obra do bem, o trabalho benévolo, ele faz o quê? Ele ajuda a gente a colocar um anteparo, né, entre o que somos e estamos lutando para transformar e aquilo que a gente precisa ser. Porque mesmo que fosse um processo reencarnatório, vamos supor que a visão da gente da vida é uma visão otimista, uma visão boa, uma visão tranquila. Mas nós trazemos os processos anteriores de quem somos verdadeiramente. Não como nós estamos aparentando. Nenhum de nós é o que nós estamos aparentando. Nem a gente se conhece bem. Nós não sabemos quem somos. A gente não sabe de que passado a gente está chegando. Quem é que sabe? Nós não sabemos de que passado nós estamos vindo. Dá para desconfiar pelas nossas tendências, né? Pelos nossos sentimentos, dá para a gente desconfiar mais ou menos de que passado a gente está vindo, mas detalhes a gente não tem. Então pode ser que mesmo me esforçando, tendo uma visão otimista, sendo positivo, sendo altruísta, sendo alegre, eu não consiga as realizações devidas como eu gostaria de tê-las. O que eu preciso fazer então? Tomar uma segunda providência. A prática do bem, né? A prática do bem, ela edita uma nova expressão para a atual existência, para cada um de nós. Ela edita uma nova expressão. Então ainda não somos aqueles que gostaríamos de ser, mas como estamos nos esforçando para sê-lo, esse esforço tem valor. E esse esforço é irradiado em torno de nós, e é com essa a imagem que nós vamos nos relacionar com os outros. E aí a gente vai se relacionar bem. Ela disse, então eu não tenho tempo para fazer nada. Infelizmente, quando a pessoa diz isso, né, aí vem as respostas que a gente não gostaria de dar, né, mas tem. O benfeitor que estava ao nosso lado disse assim, pois é. Brincando conosco, ele fez como se estivesse fazendo conta numa calculadora, ele disse assim, pois é, ela gasta 2, 4, 6, 8 horas por mês num salão de cabeleireiro. 8 horas por mês. 2 horas por semana no salão de cabeleireiro. Você gasta 8 horas por mês para cuidar de um negócio que é perecível, que vai ficar aqui, que faz parte ninguém está dizendo que arrumar o cabelo não é importante, que cuidar da aparência não é importante. É, e é muito importante. A gente não deve sair por aí desleixado, achando que os outros são obrigados a conviver com um espantalho andando para lá e para cá, né? É óbvio, né? Tem gente que se separar e olhar rapidamente, se assusta, fala, Deus me livre, é um espantalho, né? Ninguém é obrigado a conviver com um espantalho. Agora, daí, gastar 8 horas por mês no cabeleireiro e não ter 1 hora por semana para se dedicar a uma causa benévola, então é porque nós queremos continuar sofrendo. Nós estamos cuidando do exterior. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que fala, é preciso cuidar do corpo e é preciso cuidar do espírito. Preciso cuidar do corpo e do espírito. O corpo dando a ele a boa aparência e a saúde, cuidando da saúde, né?
Mais 2 horas por semana de academia, a gente consegue achar tempo, né? 2, 3 horas por semana, consegue achar tempo para um monte de coisa. Mas não conseguimos achar 1 horinha por semana para nos dedicar à caridade, nos dedicar à prática do bem, que é o que vai nos trazer a beleza espiritual, a performance melhor da nossa natureza espiritual, que é o que vai que é o nosso cartão de apresentação diante do outro e é também o nosso cartão de apresentação no mundo espiritual. A nossa identidade espiritual, quando desencarnarmos, é essa. Quando nós chegarmos na vida espiritual, o André Luiz nos diz que nós seremos lidos, eles farão leituras da nossa aura, da nossa irradiação emocional espiritual. Serão feitas leituras da nossa aura, é a nossa carteira de identidade, lá não dá para mentir. Então o espírito vai estar como se fez, como se preparou. E aquele corpo que eu cuidei excessivamente e só achei que ele fosse importante e não quis cuidar do espírito, vai ficar aqui. E eu não vou tê-lo lá para me representar lá agora com toda a sua exuberância. Se bem que eu não vou precisar, porque o corpo espiritual é muito melhor do que o corpo físico. A vida verdadeira não é essa aqui, essa é transitória. Não é? Mas a prática do bem, então, cria uma nova apresentação para nós diante da vida, diante do semelhante, diante das coisas. Até os obsessores, quando chegam e encontram a gente trabalhando no bem, quando nos olham, falam assim, mas ele não é o mesmo que me prejudicou? E ele tenta e não consegue. Mesmo com suprema razão, ele tenta envolver-nos, tenta nos assediar e não consegue. Fala, uai, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas ele é mau, ele não é uma pessoa boa, me prejudicou, fez um monte de coisa para mim, mas e agora eu não consigo. O que está acontecendo? Aí ele começa a nos observar, porque ele não está mais em contato diretamente com a natureza velha, anterior, nossa, ele está de acordo agora em contato com uma nova natureza que o bem vai construindo. Até um dia nos tornarmos a própria virtude, como nós conversamos na quinta-feira, né? Deixarmos de exercitar a paciência para sermos pacientes, né? Comentamos nisso na quinta-feira. De tanto praticar o bem, a paciência que hoje a gente diz assim, eu tenho paciência, é ótimo. Quem tem pode perder. A qualquer momento a gente pode, nossa, perdi a paciência, porque só tinha paciência. Agora, o ser paciente, aquele que é paciente, esse você não tira ele da paciência dele nunca, porque ele é a própria virtude. Então, de tanto exercitar o bem, nós vamos nos transformar na nossa própria virtude, né? De tanto praticar, nós transformamos-nos na nossa própria virtude. Então, eu busco a paciência para me tornar paciente. Ter paciência é perdê-la a qualquer momento, mas ser paciente não se perde nunca mais. Uma pessoa paciente, você não demove ela do lugar, você pode mover céus e terra, mas você não tira ela do equilíbrio dela, porque ela é o seu equilíbrio. Ela não tem equilíbrio, ela é o equilíbrio. Ela é a sua paz, ela é a sua ternura. Isso está escrito nos olhos, no sentimento, nas irradiações dela, no amor que ela tem. Basta lermos as obras, principalmente de André Luiz, e nós verificamos as caravanas, quando descem aquelas regiões infelizes, e os espíritos perversos, ainda irritados, eles não conseguem atacar os benfeitores, entrar em contato, porque eles sentem a superioridade moral, a bondade, e eles não conseguem chegar perto. Às vezes falam bobeiras de longe e fogem, que não conseguem. É essa imagem que nós temos que criar. Nós temos que reeditar a nossa imagem, modificar essa imagem. E como é que nós vamos fazer isso? Primeiro nos disciplinando a prática do bem. E mudando pensamentos e sentimentos para a gente poder fazer o quê? Começar a alterar o conceito que nós temos de nós mesmos. Ninguém é vítima, não. Não adianta a gente ficar lamentando, né? Tem uma pessoa que eu conheço que ela engordou 40 quilos porque ela diz que ela é uma porcaria, que ela não presta, que a vida dela não tem sentido e que ela não é uma pessoa que alguém se interessa. A gente faz isso tentando agredir o Criador, né? A gente acha que Deus vai ter pena da gente por causa disso. Deus não tem dó de nós e nem pena. Deus tem uma coisa muito maior que isso, que é amor. Deus tem amor e Ele nos dá todas as oportunidades de crescimento e todos os caminhos para a nossa felicidade. Agora, querer trilhá-los, aí é um problema nosso. Aí é uma decisão nossa. Ele dá tudo, né? Nos deu uma família, mas a gente não quer essa família.
Não, essa família tem muito problema. Ih, meu pai não sei o que, minha mãe não sei o que lá, meu filho, minha esposa, meus parentes, minha sogra, meu sogro, meu cunhado. Essa família eu não quero. Essa família é muito atrapalhada. Aí ele dá um trabalho profissional. Ah, não, esse trabalho... Isso é trabalho de gente? Uai, trabalho de quê? Isso é trabalho de gente? De gente como nós é. Não é? De gente de um mundo feliz não é não, mas de gente que mora na terra, esse trabalho é nosso. Né? A gente acha que não é trabalho. Não, mas isso é, pelo amor de Deus. E tem, eu acho que eu estou pagando todos os meus pecados com esse serviço. Falei, tá mesmo. Ué, que ótimo que a gente tem consciência disso. Que bom. Além de estar pagando os pecados, está aprendendo, está ganhando sustento, está tirando o dinheirinho para sobreviver. Está bom demais, está a misericórdia divina nos ajudando. Porque Deus não tem pena da gente, Ele não tem dó, Ele tem amor. E o amor implica, muitas vezes, em permitir que a gente passe por experiências que precisa passar para a gente poder se educar. Quantas vezes a gente diz, já comentamos sobre isso, falamos de novo. Se o teu filho está doente e o médico receitou para ele uma injeção extremamente dolorida, o que você vai fazer? Você tem duas opções. Ou ele toma a injeção ou ele morre. Os remédios outros não fazem mais efeito. Ele tem que tomar a injeçãozinha. Você vai pegar ele chorando, você vai chorar junto com ele. Mas você vai chegar lá, né, na farmácia e vai ajudar o farmacêutico a aplicar a injeção dolorida nele. Ele vai berrar, gritar, espernear e você vai estar ali com ele. Isso é o quê? Amor. Amor. Alguém poderia dizer, isso é uma crueldade, né? E o filho pode até achar mesmo, meu pai é ruim. Olha o que ele fez. Me trouxe aqui, mandou o farmacêutico aplicar um negócio desse dolorido e me segurou as pernas. Nem espernear eu não pude. Meu pai é ruim. Né? Quantas vezes a gente olha para Deus e fala, Deus é ruim. Onde já se viu me dar uma vida dessa? Onde já se viu deixar passar por essa experiência? Deus é ruim. Ele está segurando as nossas pernas para a gente tomar a injeçãozinha dolorida. Porque é a experiência que a gente precisa. Então, colocar-nos como vítima na existência não vai ajudar em nada. Pelo contrário, quanto mais nós procurarmos os mecanismos de crescimento, né, de otimismo, buscando o bem, a caridade, o amor para desenvolver virtudes, mais rapidamente nós vamos deixando o sofrimento para trás. Aí pronto, aí já não é aquela injeção tão dolorida assim. Né? Aí já pode ser o remedinho pela boca, né? Ah, mas é amargo. Ué. O que a gente prefere? A agulhada dolorida ou o gostinho amargo e rápido, né? O Levizinho tomou, outro dia o Luiz estava lá e falou, dá esse remedinho para ele. Mandou porque o menino já não gosta, né? Lá vai eu com o remedinho, bebi, esse eu não quero não, é amargo. Eu falei, não, mas eu vou. Aí eu fui lá, busquei um copo d'água, falei, mas tem água. Tem água, você toma a bebida, água rapidamente. Aí ele tomou, eu paf, a água, ele engoliu, fez uma carinha e tomou. Né? Tem aguinha, então a gente pode tomar o remedinho amargo que tem aguinha. Ajuda, né? Ajuda. Um dia as crianças prestam atenção, a gente não percebe, né? A Letícia era pequenininha e ela estava tomando um xarope lá, alguma coisa, acho que é para expectorar, alguma coisinha assim. Aí nós procuramos, falar aquele xarope, o outro, um perguntava para o outro, e que nome? Tudo ela lá, desse tamanhozinho assim, pirralhinho, acebrofilina. O outro falou, o quê? Onde você tirou isso, menina? Piquititinha. Olhou pra gente com a mãozinha para trás, acebrofilina. Porque precisa, estava com o peitinho carregado, ela guardou muito bem o nome do remedinho que estava ajudando ela. Né? Então a gente precisa ir aprendendo o nome dos remédios que nos curam, que não é aqueles que são receitados pela medicina, que esse aí cura o corpo. Nós precisamos dos remédios que curam na prateleira da alma, né? Os remédios que curam a alma. Caridade, né? Amor ao próximo, Jesus falou. O Cristo deu a receita. Ama o teu semelhante como a ti mesmo, como você gostaria de ser amado. E aí vai. Você tem que tomar uma dosinha de paciência, um comprimidinho de tolerância, né? Uma pitadinha de perdão. E aí por diante. São as virtudes que nós temos que exercitar no dia a dia para irmos reciclando o nosso subconsciente. Ah, mas e aquela dificuldade que eu tive há 15 anos atrás e eu não consegui perdoar? Se passar a perdoar agora, vai diminuir os efeitos do perdão que você não deu há 15 anos atrás. Porque o Emmanuel diz nas suas mensagens, a vida não oferece cópias para revisão.
Então ninguém pode revisar o que já foi. Não dá para a gente virar a página, apagar e escrever de novo, não tem jeito. Mas dizia o Chico, né? A gente dá para fazer um fim novo. Não posso mudar o começo, mas posso mudar o fim. Se eu começar a perdoar agora e me propor a mudar agora, naturalmente os efeitos daquela dificuldade que eu não dei lá atrás, que eu não consegui agora, vão ser diminuídos. E quem sabe a vida não oferece oportunidade para eu me reconciliar com aquela pessoa. Ah, mas ela morreu. Ninguém morre. Se você chegou a essa conclusão, perdoe em oração. Peça perdão em oração. Porque quando você chegar do outro lado e reencontrá-la, essa animosidade já vai estar bem reduzida se você buscou o perdão, se você buscou a compreensão. Mas ninguém dá do que não tem. Então, sem o treino diário disso, dessas pequeninas expressões no nosso comportamento, nós não vamos alterar o subconsciente. Esse lixo que a gente vai guardando, que a gente acha que não tem importância. Tudo tem importância. Por isso que Santo Agostinho diz no Livro dos Espíritos, para a gente, ao dormir à noite, passar em revista todo dia. Fazer pergunta a nós mesmos. Tem alguma coisa que alguém tem contra mim? Eu tenho alguma coisa contra alguém? Eu fiz todo o bem que me foi possível? Fiz algum mal? Ah, mas a gente tem... Uma pessoa diz, mas e a gente não tem mania de se enganar? De repente eu vou responder tudo positivo, está tudo certo. Tudo bem, no início pode ser até que a gente faça isso, mas com o tempo não. Com o tempo a gente vai se desarmando e vai verificando que a experiência não é ruim. Você está ali sozinho, ninguém está ouvindo, ninguém está te vendo, não tem problema. No começo a gente fica mesmo, a gente acha que está tudo bem, está tudo certo. Depois, fazendo disto um hábito, com o tempo, a gente começa a perceber, a hora que a gente fala assim, bom, agora vou revisar o meu dia. O que é que eu fiz de bom? Aparecem os nossos atos benévolos. O que eu fiz de mal? Opa, aparece lá. A pessoa que você distratou, alguém que você poderia ter ajudado, não ajudou, alguma coisa que vai aparecendo. Alguém tem alguma coisa contra mim? Acha? Eu sou um exemplo de pessoa, acha que alguém tem alguma coisa contra mim. Aí você escuta a voz de uma pessoa que te soa desagradável. Opa, esta pessoa tem alguma coisa contra mim. Eu tenho alguma coisa contra alguém? Imagina, acha que eu tenho alguma coisa contra mim. Para mim, todo mundo é bom. De repente, pum, né? Igual cenas de teatro, né? O holofote vai sobre aquele personagem que tem que ser destacado. Aí aparece o personagem lá. Fala, opa, realmente tem alguma coisa aqui. E a gente vai identificando e vai tomando mais cuidado. Né? E o Santo Agostinho, ele diz lá, para a gente fazer essas perguntas e não temer, multiplicá-las. Multiplicá-las ao infinito. A gente vai criar outros questionamentos, outras perguntas. E isso faz bem, isso nos traz uma possibilidade da gente se avaliar todo dia. Fazer essa avaliação todo dia. Porque a gente precisa mudar o conteúdo do subconsciente, do que a gente vai guardando. Certamente o passado influencia o presente, isso não há dúvida, né? Quanto mais seja conscientizado e eliminado de forma coerente e lúcida, tanto melhor para a planificação do futuro. Enquanto a gente não ir resolvendo as pendências que vão ficando, nós não adiantamos, a gente estaciona e fica patinando. Fica patinando. Diz a Joana de Ângeles numa outra obra, ninguém pode ser feliz à custa das lágrimas alheias. Então é importante que a gente avalie se a gente não está fazendo mal, de maneira a intranquilizar e afligir alguém, propositalmente ou inconsciente. É importante que a gente avalie, porque se a gente estiver fazendo isso, a nossa felicidade fica inviabilizada. Não tem como ser feliz à custa da lágrima dos outros. Né? Tem gente, quanta gente que acha que está se dando bem por aí. Está fazendo mal para os outros e acha que está se dando bem. Faz um monte de coisa, convence todo mundo, pode convencer todo mundo, mas tem alguém que ele não vai convencer. A ele mesmo. Porque todo mundo sabe porque faz as coisas. Então, você pode convencer os outros, mas não pode convencer a si mesmo. Esses enganos, eles vão aparecer e a consciência vai chamar a gente ao ajuste. Fala, olha aqui, ó. E aí não tem como. Como que você vai dizer para você mesmo que você não fez, não pensou e não sentiu aquilo? Não tem jeito. Não tem como. Então a gente precisa ter essa consciência, né? Que ela fala, para planificar o futuro, é preciso viver
bem o presente, porque o presente amanhã é passado. Só que os efeitos do presente se dão onde? No nosso futuro. É preciso que a gente vá tirando esses lixos, né? Para não ir guardando. Aí tem uma historinha que ela diz aqui, ó. Um discípulo que tivera a residência, com tudo quanto nela havia, destruída pelo fogo, queixou-se ao seu mestre da desgraça que lhe fora objeto, de que fora objeto. O sábio, que era um admirável psicanalista nato, respondeu-lhe jovial, que agora seria muito mais fácil encarar com naturalidade a morte, pelo imperativo severo do desapego. Ou seja, uma metáfora, né? Nos ajuda, ou seja, a casa pegou fogo, queimou tudo, ele não tinha mais nada. Então falou, agora você está pronto para morrer. Está pronto para desencarnar. Porque na verdade, o que nós temos da vida? De tudo que nós temos como nosso. O nosso nome está escrito em escrituras, em documentos, nisso, naquilo, nós assinamos isso, assinamos aquilo, fazemos isso. Tudo isso é transitório. Tudo isso é caminho. A vida não é isso. A vida é o que nós vamos extraindo dessa vivência. A experiência que nós vamos tirando dessas vivências é a vida. Isso é só caminho. Os títulos que a gente tem, se a gente é doutor, se a gente não é doutor, se a gente é professor ou não é médico, é engenheiro, ela seja lá o que for que a gente seja, que nós representamos, ou não somos coisa nenhuma, não tem importância. Isso tudo é caminho. A vida é o que nós tiramos disso. Eu não serei tratado no mundo espiritual pelos títulos que eu tinha aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, comunicação da Rainha de França. O que ela diz? Rainha eu fui, rainha imaginava ser no mundo dos espíritos. Que decepção! Ela diz lá que ela teve que ver lá, muito acima dela, o mais ínfimo serviçal do palácio dela. Para quem agora ela tinha que pedir. Ela tinha que solicitar para ele. Ela que sempre solicitou ele para fazer alguma coisa para ela, agora tinha que solicitar num outro sentido, que ele a auxiliasse. Porque, na verdade, a vida dela não era aquela vida de representação que ela tinha. A nossa vida não é o que nós temos, não é onde os nossos nomes estão escritos, não são os títulos que a gente tem, mas é o que nós extraímos de tudo isso, é o que nós tiramos dessas vivências, é a nossa vida. Quantos espíritos chegam do outro lado e dizem assim, mas eu fui mãe de 4 filhos. E que experiência você tirou da maternidade? Eu fui pai, que experiência você tirou da paternidade? Eu fiz um monte de coisa, trabalhei intensamente. Do teu trabalho, qual foi a experiência que você tirou? Quais os sentimentos que você angariou nas tuas vivências? Isso é a vida, não o objeto em si. Esse copo aqui ele pode servir para muitas coisas. Eu posso utilizar ele para condicionar um monte de coisa. É só um copo, mais nada. Então as nossas vivências, os compromissos, as nossas vivências, eles são apenas transitórios. O que nós extraímos disso tudo é a vida. Então o líquido que vai dentro desse copo é que é o importante. O que me mata a sede não é o copo, mas é o que eu coloco dentro dele. O que me dá plenitude no meu trabalho não é o trabalho, mas é a forma como eu o realizo. É os sentimentos que eu empenho enquanto estou fazendo. Se você trabalhou a vida inteira amaldiçoando o trabalho, ficou rico, ganhou um monte de coisa, amaldiçoando o trabalho, tem 2 deméritos. Um de ter tido a facilidade material e não ter utilizado para nada, porque ficou reclamando, e o segundo de ser mal agradecido, não ter gratidão por aquilo que recebeu como experiência. Se foi pobre, não teve nada, e reclamou e amaldiçoou também, ter que trabalhar todos os dias para sobreviver, é provável que na próxima existência talvez lhe falte até o trabalho. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Pode faltar até o trabalho. Porque, na verdade, não é o que a gente faz que é importante, é o que eu extraio daquilo que eu estou fazendo que é importante. Com que sentimentos eu me relaciono. Quando, há uns anos atrás, aqui na casa, uma pessoa, um dos nossos trabalhadores, disse assim, nós precisamos aumentar a sopa. Nós já fazemos 7 galões de 250 litros, tínhamos que aumentar. Não tem mais jeito de aumentar, a cozinha não comporta, nós não temos mais, não tem como conseguir mais nada para fazer mais do que 7 galões. Aí, depois que a gente havia queimado a pestana, como diz o caipira, né? Aí os espíritos, a benfeitora disse assim, mas não é importante a quantidade daquilo que vocês dão. Isso não é importante.
Vocês estão querendo matar a fome do mundo? Essa é a pretensão? Vocês não vão conseguir. Agora, façam-se uma pergunta, que é o que a gente faz até hoje. O que há de você naquilo que você dá? Aí, pronto. Né? O que há de você naquilo que você dá? Quem conhece a história do Dr. Bezerra, tem aquela história da federação, onde a pessoa foi lá procurar, pedindo ajuda para ele, febril. Tinha gente em casa doente, tudo, e o Dr. Bezerra procurando nos bolsos, não achou nada. Deu um abraço na pessoa, dizendo que a Maria havia mandado ele dar aquele abraço nele. Que era para ele chegar em casa e também fazer a mesma coisa com a família, colocar a vasilha com água fluidificada, com a água sobre a mesa, fazer uma oração junto em família, tomar aquela água e dormirem. Imagina, todo mundo com fome, gente doente, vai tomar água fluidificada e dormir. Eles fizeram como o Dr. Bezerra pediu, tomaram a água, dormiram tranquilamente, acordaram no outro dia sem fome, saciados. O homem saiu, no primeiro quarteirão que ele andou, uma pessoa deu um emprego para ele. Aí ele voltou lá para agradecer ao Dr. Bezerra sobre o que tinha acontecido. Não é? Então, o que há de nós naquilo que a gente dá? Naquele momento, imagina o que o Dr. Bezerra deu para ele. Muito mais do que dinheiro, né? Muito mais do que dinheiro, do que ter desembolsado lá o dinheiro. Como eu falei numa palestra recente, né? Que uma senhora, alguém tocou a campainha da casa dela e ela foi atender. Chegou lá, viu que era um mendigo e ele levantou a mão para falar com ela. Ela correu para dentro de casa, catou um dinheiro e veio para entregar para ele. Quando ele deixou entregar para ele, ele falou assim: a senhora acredita em Deus? Ela: claro que eu acredito, lógico, eu sou espírita, acredito em Deus. Acredita nada. A senhora não me deu atenção, a senhora não olhou para mim, a senhora não falou comigo. A senhora me viu e saiu correndo para pegar o dinheiro. Eu queria conversar, eu queria falar com a senhora. Aí ela foi tentar se desculpar e ele falando. A senhora e ela falou: então o senhor me desculpe, o senhor me perdoe e tudo. Né? E falou um monte para ela, catou a moeda e foi embora resmungando. Foi embora. E ela ficou com a lição. Falou: puxa vida, realmente, muitas vezes a gente quer dispensar logo a pessoa, né? Botar ela para ir embora. Então não é o que eu estou dando, o que há de mim no que eu estou dando. E se ele bater na porta de alguém que não tem uma moeda, por exemplo, então ele vai sair sem nada? Não vai sair sem nada. Se tiver uma maneira de ele chegar na pessoa e às vezes, muitas vezes, dar uma atenção, dar um carinho, ele vai levar muito mais do que o dinheiro, que ele pode conseguir numa outra casa, num outro lugar, né? Sempre alguém dá. Mas da gente, só a gente pode dar. Mas o vizinho deu atenção, o vizinho conversou 1 hora com ele no portão. O vizinho é o vizinho. Jesus envia as pessoas à porta da casa da gente, como envia dentro do próprio lar, como envia no nosso trabalho, para receber de nós aquilo que a gente precisa dar. É um ato de amor do Criador para conosco, porque para a gente poder dar, não é para que o outro faça. Claro que alguém vai fazer o que a gente não fez, sem dúvida. Mas o importante somos nós fazermos, porque é dessas experiências que nós vamos extrair a vida que nós precisamos. Né? Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida em plenitude, vida plena, não uma vida qualquer. Uma vida de experiência material, nós já tivemos muitas e vamos ter um monte delas. Quantas vidas perdidas nós já tivemos? Quantas experiências mal sucedidas que nós jogamos fora uma vida inteira que nós tínhamos? Agora, a vida, para ser plena, tem que haver... Nós temos que estar presente na vida que a gente deve estar. Nós temos que estar presente na vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos clientes, do lugar onde a gente trabalha, sei lá, onde for. Nós temos que estar presente. Não é o serviço que nós prestamos ou o cargo que a gente representa. Isso pouco importa. Não é importante se a gente é o empregado ou o diretor da empresa. E daí? Ou o dono. Essas posições, elas não são importantes. Mas para nós é. A pessoa luta desesperadamente por uma promoção no lugar que ela está. A única coisa que ela não luta desesperadamente é para ser irmão, para ser amigo, para ser fraterno, para ser amoroso. Que é a experiência material. Mas não quer a relação humana, não quer a sua doação naquilo que está fazendo. Aí, de que vale? Que experiências são essas, né?
Aí o nosso subconsciente vai ficando o quê? Referto desse lixo todo que nós vamos vivenciando, influenciando a nossa vida. Então, dizem os espíritos venerandos, sois artífices do vosso próprio destino. Então, tudo que está nos acontecendo é construção nossa. É construção nossa. Sois artífices do vosso próprio destino. Estamos escrevendo a nossa história. Não podemos lamentar de ninguém, nem reclamar contra Deus. Mas podemos reciclar isso aí, nós podemos mudar essa realidade. Urgente. Tomar providência é urgente. Deixar o orgulho de lado, deixar o egoísmo, deixar a vaidade, a prepotência, né? De achar que a gente é melhor, colocar-se como vítima. Eu já disse uma coisa, e aplico sempre a mim isso, toda vez que eu me sinto tentado a querer lamentar, eu penso nisso. Deus não escuta esse tipo de lágrimas. Essas lágrimas não de revolta, de amargura, de desajuste diante das coisas, essas lágrimas não são ouvidas por Deus. Disse a benfeitora uma vez, por que vocês não choram pela dor dos outros? Essa lágrima é ouvida por Deus. Por que você não chora de piedade daquele que te feriu, te machucou? Tem dó dele, tem pena dele, chora por ele. Não de mágoa, de raiva dele porque ele te feriu. Essas lágrimas são ouvidas por Deus. A outra não. Senhor, o Senhor viu o que ele me fez e chora copiosamente. Essas lágrimas não são ouvidas nem pelos benfeitores, quanto mais por Deus. Os benfeitores não têm tempo a perder com as nossas birras. Ou com as nossas... como é que fala? Fugiu a palavra. Com essa coisa de autopiedade, eles não têm tempo a perder com isso. Eles têm outras coisas para fazer. Agora, se as lágrimas forem justas, aí sim, do lado de cada lágrima verdadeira, justa, existe um socorro. Instantaneamente, imediatamente. Senhor, eu estou sofrendo, me ajuda. Não estou conseguindo transpor essa prova. Instantaneamente, um coração está do seu lado, dizendo, pois não, aqui estou. A pessoa faz por causa da gente, Davi. É o problema. Da gente que não faz que não vê. A gente fez muito por ela e ela não conhece. A nossa irmã perguntou quando uma pessoa faz pouco caso da gente, embora a gente tenha feito tudo por ela, ela faz que não conhece a gente. Se você fez com amor, ganhou. E o problema da ingratidão é dela. Se ficar magoado, não fez por amor. Toda vez que a gente sofre por uma ingratidão, não fez com amor, fez com interesse. Quem faz por amor, faz o que o Emmanuel fala, serve e passa, vai para frente. Nem lembra que fez. Esse fato da gente lembrar que fez, é porque não fez com amor. Ainda fizemos, nós estamos aprendendo, claro. A gente está aprendendo, estamos na experiência. Precisamos fazer e passar. Enquanto eu precisar ficar me lembrando do que o outro me fez, e no momento que eu precisei, ele não me fez, então ainda eu estou na base da troca, né? Eu estou trocando. Porque o ideal é dizer o quê? Problema dele. Problema dele. A ingratidão é um crime. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá fala principalmente a ingratidão dos filhos para com os pais. Está lá. A ingratidão é um crime. Geralmente, o ingrato vai pedir uma vida de trabalho, de auxílio ao seu benfeitor para resgatar o seu débito da ingratidão. Porque a ingratidão é um crime. Mas, de nossa parte, nós temos que fazer e passar. É bom quando a pessoa chega para a gente e fala assim, você lembra tanto no ano tal, que você me fez tal coisa, você me deu isso, me fez aquilo. Eu falo, gente, eu não consigo me lembrar disso, não estou lembrando nem do você direito. Como que eu lembrar que você fez o negócio? Isso é bom. Não lembrar do outro não é bom, né? Mas não lembrar que fez é bom. Não lembrar que fez é muito bom. E a gente vai chorar de alegria quando a gente chegar do outro lado e os benfeitores simbolicamente lerem a lista dos nossos feitos e a gente não se lembrar que fez. Lembra assim, tal ano, tal dia, tal hora que você fez isso. Lembra em tal lugar, tal isso que você fez isso. Lembra tal... Mas também para as coisas ruins é a mesma coisa. A ingratidão é um crime, mas é um crime, não é contra quem fez o bem, é contra a lei. Contra a lei, exatamente. É um crime contra a lei.
Contra a lei divina, ingratidão. Quando eu faço o bem para alguém esperando alguma coisa, ele foi ingrato comigo, ele não praticou um crime contra mim. Não, de forma nenhuma. O doutor está me dizendo é verdade. A pessoa não praticou um crime contra a gente, o crime da ingratidão. Geralmente um crime contra a lei divina, que é a lei de amor, né? Que manda que a gente haja desinteressadamente, que a gente haja... o problema é dele, né? Sempre o problema é dele. Deixar que o fogo da lucidez destrua a residência das paixões, onde cada um se esconde e onde estão os condicionamentos neuróticos, as fixações tormentosas, faz-se imprescindível para encarar a existência sem disfarces, com sentimentos abertos e outros valores a novas conquistas. Então a gente precisa deixar que as nossas paixões realmente se queimem, que pegue fogo no nosso orgulho, na nossa vaidade, nas nossas paixões, né? Para que a gente consiga romper com o efeito delas, né? E no lugar dela colocar outros valores. Só que, como nós já colocamos, né? A Joana fala que esses valores não são automáticos. Nós precisamos da prática do bem, que é o que vai nos reeducar. Ninguém vai tornar-se bom apenas por propor-se ser bom. Bom, a partir de hoje eu vou ser bom. Ótimo, esse é o primeiro passo. É preciso exercitar a bondade para que ela se transforme num sentimento. Só a proposta, né? Aí a pessoa fala, ao final de uma semana, chega para ele mesmo ou para os outros e fala assim, tá vendo? Não adianta nada. Eu quero ser bom, mas não tem jeito, os outros não deixam. Já ouvi gente falar isso. Como que vai ser bom num mundo desse? Já ouvi gente dizer descaradamente isso. Como é que a gente vai ser bom num mundo desse? Onde todo mundo quer passar a gente para trás, onde ninguém respeita a gente, onde... Mas a bondade é um exercício meu, não é dos outros. Os outros não têm a obrigação de me tratar bem, os outros não têm a obrigação de ter respeito para comigo, os outros não têm a obrigação de me considerar. Sou eu que tenho que fazer. O Chico não dizia isso? Eu preciso deixar os outros serem o que quiserem ser. Eu preciso ser melhor. O trabalho de melhoria é meu, não é dos outros. Eu não vou melhorar com os outros me tratando bem, aí é fácil. Eu vou melhorar sendo bom, trabalhando a bondade, exercitando o bem. Aí eu vou melhorar. Né? Quando a gente não precisar mais de nada que venha dos outros, não precisar exigir nada de ninguém, e estiver sempre disponível, tantas e quantas vezes for possível, aí nós estaremos a caminho da construção de uma natureza melhor. Capítulo do homem de bem do Evangelho. Quando fizermos todas aquelas indicações que está lá no Evangelho a respeito do homem de bem, lá ele diz no final, estamos a caminho do homem de bem, de sermos bons. A caminho. Quando fizermos tudo aquilo lá. É uma receitinha que, tipo assim, é um começo. Esse aqui é o caminho, né? É o caminho. E exercitar por uma vida inteira. Aí sim. Então, sou eu que preciso praticar, né? Enquanto a gente precisar da gratidão dos outros, do muito obrigado, da consideração, do respeito, nós continuaremos sofrendo. Porque na Terra não tem pessoas perfeitas, nós não somos e os outros também não são. Então nós temos que trabalhar o benefício em nós mesmos, né? Ser bom é bom para quem é bom, não é bom para os outros. Para os outros é confortável. É bom sim, é bom viver perto de uma pessoa boa. É bom nada, é confortável. Bom é ser bom. Isso é bom. O Marival lá de Minas Gerais, nós já trouxemos ele aqui, ele foi presidente da Federação Espírita Mineira, né? E ele fala, quando ele escreve as suas mensagens, ele coloca embaixo na mensagem dele, assinando, junto da assinatura dele, bom é ser bom. E é verdade. Bom não é receber a bondade é confortável. É confortável você viver num ambiente onde tudo conspira a teu favor. É claro que é confortável. Mas há quem tenha tudo isso e não é feliz. Há quem tenha uma vida que qualquer um de nós pediria a Deus. De conforto, de bem-estar, em todos os sentidos compreensíveis. E se suicida. Às vezes até comete homicídio. E vive transtornado, completamente atordoado. Enquanto os outros fizerem tudo por mim, né? Enquanto eu receber de fora, eu vou continuar sendo quem eu sou. Quando eu começar de mim para o mundo a agir de maneira diferente, aí as coisas começam a mudar aqui dentro, em mim.
Enquanto eu receber, as coisas continuam do mesmo jeito. Agora, quando eu começar a fazer, aí eu me torno melhor. Sou eu que tenho que me tornar melhor, não são os outros que têm que se tornar melhor para conviver bem comigo. As pessoas devem conviver comigo do jeito que puderem. Não é certo destratar os outros, mas se me destratarem, o problema é de quem me destratou, não é meu. E eu não preciso ficar perto apanhando quieto também, sem fazer nada. Eu posso recuar, mas não preciso me digladiar com o outro, não preciso entrar em rota de colisão com ele. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A defesa é um direito, a vingança não. Se alguém me bate, está escrito lá, não é preciso dar o pescoço benevolentemente para que o inimigo corte. É óbvio que você pode se defender, recuar. Se um campo é minado, eu não vou pisar ali. Se eu sei que ali só tem animosidades, eu vou recuar. Agora, eu não preciso desenvolver com ninguém nenhum sentimento ruim, nenhum tipo de animosidade. Há casos em que é quase impossível conviver. As pessoas, elas são tão díspares em relação a tudo que a gente quer, que não dá para conviver. Não tem problema. O que não pode é a gente exportar sentimentos ruins, entrar em rota de colisão, ferir, magoar, discutir. Isso não pode. Porque se a gente fizer isso, o conteúdo aqui nosso, né, o que vai na nossa natureza, ele vai ser um conteúdo amargo, de gosto ruim, que vai nos fazer infelizes. E aí não adianta a gente dizer, não tem jeito de ser feliz nesse mundo. Olha aí como as pessoas me tratam. Como as pessoas me tratam é problema delas. Como eu me vejo em relação a tudo isso é um problema meu. Ninguém é infeliz por causa de ninguém. Olha o que você fez com a minha vida, engano. Olha o que eu fiz com a minha vida com o que você me deu. Aí sim. Eu peguei os distratos, os maus tratos seus e transformei a minha vida num poço de amargura. Porque quem é tratado dessa maneira e não transforma a vida num poço de amargura. Eu conheço uma senhora cujo marido não tem por ela nenhum tipo de respeito. E ela fazia faxina no meu trabalho, limpando as cortinas, cantando. E eu já vi outras pessoas falarem para ela, inclusive uma outra faxineira, você é tonta. Você fica lá com aquele traste, olha o que ele faz com você, olha como ele vive. Ela disse assim, minha filha, na minha frente, do lado, ele é para mim como um filho rebelde, que eu preciso cuidar. Enquanto ele ficar lá, eu vou cuidar dele. E a lição para outra. Exatamente. Eu não tenho mais uma vida de esposa com ele, mas eu posso cuidar dele mesmo assim. E cantando, assoviando, brincando, feliz, porque ela não depende dele para ser feliz. Esse é o nosso engano, de acreditarmos que nós só vamos ser felizes quando tudo estiver ajeitado do jeito que a gente quer, quando as pessoas nos considerarem, fizer tudo por nós, né? É só verificar as mães, com alguma exceção, né? As mães que fazem de novo e faz outra vez, e o filho é ingrato, ela faz de novo, e ela faz ele de novo, e ela de novo. A vida toda. Tá velhinha e tá lá preocupada, essa roupinha dele tá passada, se já comeu. Minha avó estava com 98 anos, toda vez que eu passava pela sala para sair, para vir para o centro, que eu geralmente não jantava, porque as atividades exigem que a gente esteja com menos alimentação possível, ela falava, você não vai comer, filho? Eu falava, vó, eu como depois. Na outra vez que eu passava, eu falava, você não vai comer, meu filho? Segurando no meu braço, você não vai comer? A vida inteira, preocupada se os outros iam comer, se acontecer isso com o outro, sem preocupação nenhuma com ela mesma. Se desdobrou em 1000 para atender a família inteira e nunca se preocupou. Estava recebendo ou não estava recebendo a compensação por o que ela estava fazendo. Esse é o nosso engano, precisar compensação. Por que as nossas relações afetivas, a maioria delas não dão certo? Porque a gente precisa de compensação. Você quer que o seu marido, que a sua esposa, que os seus filhos, que os seus amigos te deem exatamente o que você acha que está dando para eles. Porque, na verdade, nós também não estamos dando nada de qualidade, porque não temos. Não temos. A gente acha que está dando. Acha que está sendo amoroso, carinhoso. Está sendo porque está querendo alguma coisa em troca, por isso que está sendo. E aí a gente não convence o outro porque não é verdadeiro. Enquanto a gente precisar de compensação, vou escrever em preto, né? Compensação, porque... Sabe o que eu escrevi em preto? Porque isso é noite escura. Noite sem lua. Compensação é noite escura. Noite sem lua nas nossas vidas. Enquanto a gente necessitar disso,
Nós estamos distante disto, da virtude, do complemento interior que nos dá tranquilidade, nos dá afetividade, nos dá alegria de viver. A alegria de viver vem da autorrealização, não da realização através dos outros, mas da autorrealização. Não é do bem dos outros que nós vamos nos realizar, mas do bem que nós fizermos aos outros. Da renúncia, da paciência, da tolerância, da compreensão, do perdão, do entendimento. Isso vai nos dar alegria de viver. Não sentirmos-nos realizados pelo que estivermos recebendo dos outros. Isso é conforto. É confortável receber. Nem sempre recebendo tudo é garantia de felicidade e de paz. E a vida, a regra diz que é assim. As regras morais. Então, enquanto precisamos de compensação, estamos em noite escura. Não estamos enxergando o caminho que a gente está andando. Primeiro não que o outro falar, nós caímos num buraco sem fundo. Não estamos enxergando, caímos, não sabemos para onde a gente vai bater. Onde a gente vai bater. Há uns que batem do outro lado. No primeiro não já deixa a existência e vai embora. Nós temos que pensar sobre isso. Se nós quisermos fazer essa reciclagem para termos novos valores, novas conquistas e um futuro melhor, seja material ou espiritual. É mudando por dentro que tudo vai mudar por fora também. Sem isso nós não conseguiremos alcançar esta lucidez que possa, aos poucos, destruir o abrigo das nossas paixões. As nossas paixões, elas estão muito bem acomodadas aos nossos interesses, que precisam urgentemente de uma destinação, de uma reciclagem, de uma reharmonização. Por isso, o esforço amoroso de Jesus, quando esteve entre nós, para nos ajudar a enxergar um novo caminho, uma nova realidade. Nós estamos numa era nova, estamos num tempo novo. Um tempo de autoconstrução, de autorrealização. O espírito humano precisa dar conta-se da sua realidade divina, do seu amor incondicional que deve ser urgentemente implantado nas expectativas da sua lúcida escolha em relação à felicidade que deseja conquistar. É importante que possamos ouvir a voz do bom pastor. Ele que veio entre nós, o amor não amado, não considerado, não respeitado, mas que nunca deixou de nos abrigar em seu coração divino e amoroso. Assim também devemos fazer de nossa parte, abrigar as criaturas em nosso coração, sejam elas como forem, façam elas o que fizerem. Quando alguém que você ama muito tombar à tua frente, decepcionando-te em todas as prerrogativas, seja o primeiro a estar do seu lado, a estender a mão para que se levante. Não há mérito no julgamento, no dedo em riste apontado para a dor alheia, mas a suprema alegria e amor em abrigar junto ao peito alguém que errou, dando-lhe o direito de recomeçar. Porque é o que Jesus faria por nós e é o que tem feito o nosso Criador. Que Ele nos abençoe nesta manhã feliz, auxiliando-nos a modificar os pensamentos e os sentimentos para que a nossa vida seja melhor, mais amorosa, mais festiva e nós, consequentemente, mais felizes. Que assim seja.